Fala, investidores! Marcos aqui, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo, dessa vez um vídeo. E, meus amigos, hoje um dia muito importante, um dia de decisão de taxa de juros, discurso do presidente do Banco Central americano, e a gente tem que ficar aqui, ó, ligado no 220, atento a todas as informações. Eu vou acompanhar de perto essa transmissão, tá? Para me trazer para vocês as informações amanhã na live. E o bicho tá pegando. O bicho tá pegando, guerra de inteligência artificial, lucro de empresas ligadas ao setor de tecnologia para sair em breve, discurso do Trump virtual em Davos. Meus amigos, o bicho tá pegando. E hoje eu vou atualizar vocês sobre tudo isso. Então, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta das explicações que eu dou aqui para vocês no YouTube, não esquece, dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal, ativa as notificações e bora pra minha tela, porque o bicho vai pegar no dia de hoje. Bom, então agora vocês já estão vendo a minha tela e olha só o que está aqui em destaque dentro da Investing, que é de longe um dos maiores sites de notícias e de dados econômicos do mercado. NVIDIA versus DeepSeek. Como a última batalha de IAs afeta os seus investimentos? Está afetando, né? Querendo ou não, está afetando as posições que a gente tem no mercado cripto. Meus amigos, já tem discussões aí de que a DeepSeek clonou ou copiou a NVIDIA, que a inteligência artificial da DeepSeek foi modelada ou foi treinada pelo ChatGPT. E isso levantou questionamentos do mercado. Tá uma briga feia entre China e Estados Unidos. Qual que é o grande ponto aqui, meus amigos? O mercado americano, de ontem para hoje, né, as ações americanas, elas se recuperaram, né, depois daquele caos, depois daquela queda de 16% da NVIDIA, né? Se recuperaram porque já está aparecendo algumas provas de que, de fato, a DeepSeek ela não foi tão barata assim para ser criada. Na verdade, foi barata, mas porque copiou a tecnologia que já existia no ChatGPT. Enfim, o pau tá quebrando total lá fora e a gente vai acompanhando isso de perto, tá? Mas que bom, né? Que bom que as ações voltaram a subir, porque isso eleva o preço do Bitcoin também. Bom, hoje um dia muito importante, principalmente por conta disso aqui, ó, às 16h16h30. Às 16 horas, declaração do FONC, às 16h30, coletiva de imprensa do FONC. Então, uma reunião muito importante, tá? E a decisão a gente já sabe, né? O Fed vai manter taxa de juros, não vai cortar. Mas a coletiva ela é muito importante. Ó, já tô alertando vocês. Se o Powell falar que vai subir juros, pode saber que no momento que ele dizer isso, eu vou estar vendendo todas as minhas altcoins. Se ele falar, estamos pensando em aumentar juros, acabou, eu vendo tudo, tá? Vendo tudo na hora, sem mimimi, essa é a minha visão, essa é a minha opinião e é o que eu vou fazer, tá bom? Altcoins, Bitcoin não, tá? Bitcoin eu utilizo ele como colateral, até mesmo para shortar altcoins. Mas vamos lá. Então, hoje um dia muito importante, principalmente por conta das 16h30, a coletiva de imprensa do FONC, tá? Mas não para por aí. Marcos, hoje é um dia muito importante. O mercado tá com medo? Tá com medo. Se você pega aqui o S&P 500 dessas últimas, nesse pregão do dia de hoje, né, a partir das 10h30 da manhã, você vai observar que no dia, até os futuros de S&P 500, eles operaram em quê? Em correção. Por que isso aqui está acontecendo? Por vários motivos. Um deles, né, é a reunião do Fed, né, tá todo mundo com medo, e o outro motivo é que os principais lucros de tecnologia estão se aproximando. Então essas grandes empresas, Nvidia, o que mais? Apple, Microsoft e assim por diante, vão divulgar os seus lucros em breve, e o mercado fica receoso. Não sabe se vai ser positivo ou negativo. Então tá todo mundo ali com o pezinho atrás, com a bunda na parede, esperando, né, principalmente a reunião do Fed e depois os lucros dessas grandes empresas. Vamos dar uma olhada nessa matéria rapidamente, então? Olha só, as ações dos Estados Unidos estavam majoritariamente em baixa na quarta-feira, antes da conclusão da última reunião de política do Banco Central americano, com lucros corporativos mais importantes também previstos. Então, de olho nessas duas informações. Na parte da manhã, a gente observou então que o S&P, Nasdaq e Dow Jones todos estão operando em baixa, justamente com medo dessa reunião, né? Então, ó, os investidores estão intensamente focados na reunião de política monetária de 2 dias do Federation Reserve, que termina na quarta-feira. Essa matéria foi publicada ontem, então ontem já tinha algumas reuniões, e hoje termina as reuniões, então, na quarta-feira, com expectativas generalizadas de que o Banco Central manterá as taxas de juros atuais. Isso aí a gente já sabe, não é novidade para ninguém. Esta reunião acontece logo após o discurso virtual do presidente Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos, no início do mês. Vocês lembram desse discurso, meus amigos? Esse discurso ele foi muito importante, tá? Onde ele defendeu cortes imediatos na taxa de juros. Será que o Banco Central americano vai surpreender todo mundo e, de repente, anunciar aí cortes, mais cortes para o ano de 2025? Se isso aqui acontecer, a tomada de decisão após a reunião é compra o mais rápido possível em maior quantidade.
porque, meus amigos, se o Fed anunciar corte na taxa de juros, mais cortes do que esperado para esse ano, você pode ter certeza que o Bitcoin vai buscar os 110 mil dólares, 115 mil dólares rapidamente, a altcoin volta a subir. Então, atento à reunião do dia de hoje, tá? O processo de tomada de decisão do Fed é ainda mais complicado por potenciais pressões inflacionárias decorrentes de tarifas propostas e políticas protecionistas. Apesar do comentário do presidente, espera-se que o Fed mantenha as taxas estáveis, com os participantes do mercado monitorando de perto os comentários do Fed sobre inflação e crescimento econômico, especialmente à luz dos recentes desenvolvimentos tecnológicos em IA e das preocupações com a dinâmica do comércio global em torno das tarifas dos Estados Unidos. Bom, não é somente isso que está em foco. O que mais, Marcos? Além da decisão do Banco Central dos Estados Unidos, o foco na quarta-feira provavelmente será uma série de resultados trimestrais dos principais participantes do setor de tecnologia e os recentes impulsionadores do mercado de ações dessa semana. Então, Microsoft, Meta, mais o que, Marcos? Facebook é da Meta, né? Tesla, quem mais? Apple, tudo isso deve divulgar os seus dados no fechamento de Wall Street na data de hoje, tá? Então a gente fica atento a isso. As 4 empresas fazem parte do chamado conjunto Sete Magníficas, né, de grandes empresas de tecnologia que têm sustentado fortes ganhos nos mercados de ações durante boa parte dos últimos anos. Então a gente vai ficar atento, super mega atento a essa informação que vai sair no dia de hoje, tanto decisão de taxa de juros, discurso do Powell e também em relação, né, meus amigos, a esse balanço, né? Balanço não, mas os resultados trimestrais de grandes 4 corporações da economia americana. Quando a gente olha aqui para o VIX ele sobe levemente, né? 0,97%, mostrando exatamente isso que a gente acabou de descrever. O que está acontecendo no mercado nesse exato momento? 97%. O mercado nesse exato momento ele está comendo, está com o pezinho atrás, com a bunda na parede, esperando o discurso do Powell e esperando também, né, esses resultados dessas grandes empresas do setor de tecnologia. Bom, quando a gente olha para a Europa, o risco está caindo por lá, então está tudo tranquilo, né? A Europa, possivelmente a gente deve ver, né, no próximo pregão as ações subindo. Quem mais, Marcos? Na Ásia, o risco sobe 1,44%. O dólar no mundo, pessoal, sobe 0,17%, é uma alta também significante, mas nem tanto, tá? Até porque tá entregando tudo. Quando a gente olha para cortes na taxa de juros aí para o futuro, o que está acontecendo? O mercado está indeciso, né? O mercado está aguardando essa reunião, não tem nem como a gente definir o que vai acontecer. Bom, euro-dólar em queda de 0,22%, S&P 500 em queda, né, de 0,14%, o S&P que está também, né, indeciso, esperando, né, essa fala do Powell. Com certeza, meus amigos, se o Powell sinalizar mais cortes, esse S&P vai subir pra caramba e vai puxar o senhor Bitcoin. Assim como o Nasdaq também pode subir pra caramba. Se você observar, Nasdaq já recuperou todo o seu movimento de queda que derivou da DeepSeek, né, dessa inteligência artificial da China. Então, o Nasdaq já se recuperou completamente, podemos dizer assim, e tudo agora depende da reunião do Powell, né? HK50 em baixa, Japão, né? Japão, né? Índice do Japão ali operando em alta de 1%. E quando a gente olha para a WTI e o COI, os dois caindo nessas últimas 24 horas. Bom, destaque para o PCE, que vai sair no dia 31. Vamos ficar atento a isso também, tá? Bom, o dólar no Brasil cai 0,09% a 5,85. Inclusive, eu estou convertendo já no dia de hoje uma quantidade de dólares que eu tenho em caixa para real. Por quê, Marcos? Porque eu vou jogar isso em renda fixa. Os juros aqui no Brasil tá bem alto, tá? A gente pode até ver uma máxima aí de 16% na Selic e dá para aproveitar essa onda de juros altos aqui no Brasil, tá? Mas é um pequeno caixinha que eu tenho ali que eu vou transformar em BRL para jogar em renda fixa. Perda fixa, né? Mas não é para investimentos isso que eu vou fazer, é apenas para reserva de emergência. Eu quero aumentar meu caixa de reserva de emergência porque eu andei gastando um pouco, tá? Bom, meus amigos, quando a gente olha para o Bitcoin sendo cotado a 101.857 dólares por unidade. A gente tem uma região muito forte de suporte lá na casa dos 100 mil dólares por unidade. Então, o preço já tocou lá várias e várias vezes. Bom, regiões de lateralização, é muito interessante a gente perceber que ela normalmente testa topos e fundos muitas e muitas vezes. Aconteceu no passado várias e várias vezes. Olha só aqui, ó, por exemplo, deixa eu te mostrar para ficar claro para você entender e assim, você não duvidar do que está acontecendo no mercado, tá? Olha só, testou fundo, testou fundo, testou fundo. Aqui em cima, testou topo, testou topo, testou topo.
Então aqui também testou topo. Então é normal esses testes de topo e fundo dentro de uma região de lateralização. Então eu não me assustaria se o Bitcoin voltasse a 92 mil dólares. Ah, essa reunião foi péssima. Vamos supor, reunião foi péssima, o Fed falou que não vai ter cortes no ano de 2025, que a coisa tá feia, coisa inflacionária. Gente, hoje é um dia que define tendência. Então, se for uma reunião muito ruim e o mercado desabar, eu não vou me assustar, porque é natural, dentro de uma região de lateralização, testar marcações de fundo. Só que o período que leva para acontecer esse movimento é longo, ou seja, daqui a algumas semanas já pode mudar completamente a narrativa, o Fed começar a falar em aumentos, em cortes na taxa de juros, né? Porque isso acontece direto, vocês já observarem aqui comigo nas lives, e tá tranquilo, tá? Então, no pior das hipóteses, Bitcoin vai buscar lá os 95, 93, 92 mil dólares. Na hipótese boa, no cenário bom, né? E tudo isso depende do discurso do Powell. No cenário bom, a gente vê um Bitcoin voltando a subir, rompendo 110 mil dólares e buscando 115, 116 mil dólares por unidade. Vamos lembrar, tá? Então, hoje, dia muito importante, declaração do FONC, discurso do Powell, resultado de 4 grandes empresas do setor de tecnologia, sexta-feira PCE e sábado vai ter, sábado é dia 1º, né, de fevereiro, a gente vai ter se o Trump vai assinar ou não as questões das tarifas dos Estados Unidos. Se ele assinar, aí a gente também pode ver o Bitcoin voltando ali a mais ou menos 92 mil dólares por unidade, tá bom? Mas é isso. No longo prazo, eu sigo hiper mega tranquilo, não estou preocupado com absolutamente nada, sigo focado nos princípios do Bitcoin, o que fez ele chegar a 101 mil dólares e que, na minha visão, vai continuar fazendo o preço subir no médio longo prazo. Não me preocupo com nada em relação a esse mercado. Meus amigos, esse foi o conteúdo de hoje. Então, se você gostou, não esquece, dá aquela moral, dá aquela força, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui embaixo um comentário. Você está otimista ou pessimista? Você acha que o Fed hoje vai ter uma postura mais agressiva, uma postura que vai tirar cortes de juros durante o ano de 2025, ou você acha que ele vai ser um pouquinho mais moderado e pode até apontar para novos cortes? Em resumo, você acha que o Bitcoin vai subir ou vai cair com essa reunião do dia de hoje? Eu quero saber a sua opinião, porque a sua opinião nesse canal aqui ela é muito importante. Bom, um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis!